Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 ao versículo 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus irmãos, é um texto muito conhecido, certamente você já ouviu muitas mensagens aqui, e eu confesso que ao estar incumbido de pregar esta noite, eu ia até pregar sobre Ezequiel capítulo 1, mas aí alguém um dia me disse assim: rapaz, você está falando muita coisa muito difícil, eu tenho hora que eu não compreendo. Eu falei assim: então não posso, né? Aí Ezequiel é muita coisa, aí eu vou com uma coisa mais simples, que é um arroz, um feijão, um angu e um jiló, tá bom, tranquilamente. Aí fui para esse texto aqui, que parece ser simples, mas não é. Talvez seja mais difícil do que Ezequiel 1, não é? Porque a Bíblia, ela guarda alguns segredos, alguns mistérios, e mistério é mistério mesmo, é coisa que está escondido, e Deus vai revelando assim, por parcela, devagarinho, e tem hora que Ele revela assim, um pedaço para um pedacinho para o outro irmão, para o pastor, para o presbítero, para ninguém ficar assim com a glória toda, né? Porque a glória não é de ninguém, a glória é dele. Se você olhar o contexto que eu li esta noite, você vai perceber que no capítulo 16 Jesus tem uma discussão, e a discussão aqui não é aquela discussão de briga, não, é discutindo mesmo com os fariseus. E cá para nós, tem hora que não compensa discutir com o fariseu. Fariseu, ele é aquele indivíduo que entende as coisas além da medida, é aquele que fica na porta, ele nem entra e nem deixa o outro entrar, ele é aquele que só ele tem a razão. Esse é o tipo do fariseu. E Jesus, no contexto que nós lemos aqui, tinha feito, houvera multiplicado os pães e os peixes mais uma vez, pela segunda vez, só que nessa vez ele multiplicou e alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí depois de ter alimentado a multidão, vem os fariseus e diz assim para Jesus: mestre, nós queremos um sinal de que tu és o Cristo, de que tu és o Senhor. Aí Jesus disse: olha, vocês são uma raça de gente ruim, vocês não terão um sinal, eu não vou me ocupar a ficar explicando a vocês, porque é como que eu disse, fariseu, ele nunca está satisfeito. Você explica de novo e nunca está satisfeito. Não compensa ficar perto de fariseu. Mas Jesus resolveu dizer assim: olha, eu vou dar um sinal. Qual sinal? Só um sinal de Jonas. Que sinal é esse? Olha, ele vai estar dentro de um ventre de um peixe 3 dias e 3 noites, e depois ele vai sair. Jesus está falando sobre a sua ressurreição.
Aí os fariseus começaram a discutir, Jesus não quis dar muita bola para eles, e o assunto foi encerrado. E aí eu até abro um parêntese, porque tem aí uns críticos que às vezes querem refutar a Bíblia, e dizem assim: não, mas esse texto diz que Jonas foi engolido por uma baleia, e a baleia tem uma garganta pequena, não pode engolir o homem e tal, e a baleia não é um peixe. E aí fica aquele negócio, aquela briga, né, de crítico que quer achar defeito em tudo. Aí perguntaram uma velhinha de 80 anos, que era cristã há muitos anos e tinha uma fé balizada na palavra de Deus, disse assim: olha, você acredita que foi uma baleia e tal? Ela disse assim: olha, eu acredito tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, porque a Bíblia é irrefutável. Pronto, acabou. A Bíblia tem a última palavra. Muito bem. Jesus depois sai em particular com os discípulos e tem uma conversa particular. E isso eu acho interessante, sabe por quê? Porque os segredos de Deus, os mistérios de Deus são para os íntimos dele. Existem algumas particularidades, existem os segredos. Lembra do sonho de Nabucodonosor da estátua? Que ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, perna de ferro, os pés com parte de ferro e parte de barro. Ele teve uma visão política, mas a intimidade da revelação, o segredo da revelação não foi dado para ele. Ele só teve a visão, mas a interpretação, sentido literal, sentido profético foi dado a Daniel. Por quê? Porque os segredos de Deus estão reservados para aqueles que ele chamou, para a igreja, para os íntimos. Então, se você quiser ter os segredos de Deus, a revelação de Deus precisa ser íntimo dele. E daí, Jesus começa a conversar no particular com os discípulos, e ele levanta uma pergunta importante, dizendo assim: meus discípulos, o que os homens lá fora dizem a meu respeito? O que eles acham de quem eu sou? Aí uns discípulos disseram assim: olha, uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Jeremias, ou um profeta, ou um profeta que ressuscitou. E eu acho engraçado porque a colocação dos discípulos foi importante. Por que os homens pensavam que Jesus era como Jeremias? Porque de várias vezes eles viram Jesus chorar, e Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Aí disseram assim: o homem é Jeremias, que deve ter ressuscitado. Aí disseram assim: mas eles também acham que o Senhor é João Batista. Por quê? Porque a mensagem de Jesus era incisiva, direta. Ele não compactuava com o erro. Apesar de amar o pecador, ele não compactuava com o erro. Então, assim como João Batista tinha uma mensagem dizendo assim: raça de víboras, convertei-vos, arrependei-vos, a mensagem era direta. E como Jesus também. E teve um dia que Jesus fez um discurso tão duro, que muitos dos seus discípulos foram embora. Aí Jesus disse assim, para os discípulos que eram a base, né: vocês querem ir embora também? Aí Pedro, né, que é o sempre para frente, que é o mais incisivo, que é o mais tempestuoso, que é o mais sanguíneo, disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna, não tem saída. E o que eu encontro aqui, eu já começo a observar alguns detalhes, é que Jesus pergunta assim: o que os homens lá fora pensam a respeito de mim? E os homens lá fora não têm uma definição de quem é Jesus. E de fato, o mundo não conhece Jesus, só ouviu falar, conhece o seu poder, conhece que tem uma igreja estabelecida, sabe a história do Natal, que ele nasceu em Belém da Judéia, de que ele morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, mas não consegue dar a ele uma definição, dar sobre ele uma definição concreta de quem de fato Jesus é. Para muitos lá fora, Jesus é um grande profeta,
Naquele tempo Jesus era comparado como um profeta que se levantou entre os povos. Para muitos hoje Jesus é um dos maiores profetas. E eu entendo que a revelação pessoal de Jesus, quem de fato Jesus é, só quem conhece Ele de fato é a igreja. Por quê? Por causa da sua relação, por causa da intimidade, por causa da leitura da palavra, por causa de tê-lo aceitado como Senhor. Só a igreja sabe quem de fato Jesus é. Você conhece Jesus? Quantos aqui o conhecem? Quantos já tiveram uma experiência particular com Ele? Eu não estou dizendo de ouvir falar, é daquela experiência de você entrar no quarto e começar a orar e sentir a presença dEle, falar com Ele, andar com Ele, estar com Ele todos os dias. Mas aí Jesus vai para uma segunda pergunta, dizendo assim: tá, os homens lá fora têm uma definição de quem eu sou. Agora, e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro, como é o para frente, é um intempestuoso, e pelo fato de ser assim, errou muitas vezes, mas aqui ele não agiu por sua própria vontade, pela revelação da sua mente. Naquele momento em que Jesus pergunta: e vós, o que vocês pensam a meu respeito? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, parece que eu estou vendo, porque crente pentecostal é assim, fica vermelho, né? Na hora ele ficou vermelho e disse assim: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Falou com firmeza, porque crente que conhece Jesus não tem dúvida de quem Ele é. Sabe que Ele é o Cristo, sabe de que Ele é o Salvador, sabe que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus assim: disseste bem, Pedro, não foste a carne que te revelou, mas foi meu Pai. Aí Jesus disse assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Pedro, a ti, eu vou te dar as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares aqui na terra será ligado lá no céu, e tudo que desligares aqui será desligado lá no céu. Agora tem uma coisa: vocês sabem que eu sou Cristo, mas não espalha para ninguém, pelo momento, até o momento não, fica em segredo. Este é o contexto histórico do texto. Agora vamos para o entendimento mais elevado. Sabemos que o mundo não conhece Cristo, e é por esta razão que o mundo vai de mal a pior. Enquanto o mundo não se curvar, não se submeter à autoridade de Jesus, só vai de mal a pior. Ele não é uma alternativa, Jesus é a única alternativa. Ele é a opção definitiva. Jesus disse assim: que vós pensais que eu sou? E aí Pedro disse assim: tu és o Cristo. Todos nós sabemos que o título Cristo não é um nome, é um título. Foi um título que Deus designou para o seu Filho Jesus Cristo. E este título, Cristo, ele tem vários sentidos. Em primeira mão, significa ungido. E eu já disse aqui, se refere a unção específica lá no Antigo Testamento, que era baseado, ou era realizado, sobre 3 classes de pessoas: rei, profeta e sumo sacerdote. Estas pessoas recebiam a unção e eram consideradas ungidas ou ungido. Só que este termo Cristo tem vários sentidos. Uma delas, Messias. Quando Jesus estava para nascer, o anjo foi até a casa de Maria e disse assim: olha,
há de nascer um filho do teu ventre, e o nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o teu povo. Significa dizer que Jesus não é apenas salvador da nação de Israel. E lembremos que o povo de Israel almejava o libertador, esperava uma libertação do poderio do Império Romano. Israel estava vivendo sobre a tutela de Roma e era obrigado a pagar imposto muito caro. Então quem dominava Israel, a Palestina naquela época, era o Império Romano. E essa situação estava tão problemática que a ansiedade dos discípulos e da nação de Israel era para que Jesus resolvesse o problema político da nação. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala sobre o seu reino, enquanto ele está para partir para o céu, os discípulos perguntam assim: mestre, quando é que vai acontecer a restauração do reino? Aí Jesus disse assim: olha, quanto a esse respeito, vocês não precisam ficar preocupados, porque o Pai já tem um tempo determinado. Qual era a preocupação dos judeus? Era para que Jesus levantasse um exército, e liderasse um exército poderoso e libertasse os judeus do poderio de Roma. Só que na visão espiritual era diferente. Jesus era o libertador, mas o conceito político não seria efetuado naquele momento. Qual era então o que seria realizado? O conceito de Deus naquele momento como libertador era que Jesus libertasse o homem do império, não de Roma, mas do império das trevas. Ele é o libertador, ele é o ungido de Deus, ele é o salvador. Mas ele não é apenas salvador de Israel, ele é o salvador do mundo. Ungido não apenas está envolvido no conceito de Messias, o libertador, o salvador, mas na verdade este conceito dá um sentido de alguém remidor. Ou seja, você sabe muito bem que a palavra remissão está muito ligada ao poder de compra. Ou seja, Jesus nos comprou por um bom preço. E aí, a minha mente vai, sem querer a minha mente vai no conceito da teologia, porque quando eu falo de remissão, quando eu falo de compra, eu me lembro de uma coisa importante. Os senhores daquela época, eles tinham o costume de comprar escravos. Alguns compravam pelo simples desejo de comercializar o escravo. Ou seja, ele comprava, ia no mercado do escravo e comprava um escravo por 20 moedas de prata e depois comercializava e vendia por 30, 40, 50. Então comprava-se o escravo para se comercializar. Por outro lado, alguém ia lá no mercado de escravo e comprava o escravo e levava para sua casa para trabalhar lá na lavoura. Às vezes, dependendo da confiabilidade do escravo, comprava o escravo e ele trabalhava ao redor da sua casa cuidando do jardim. Se fosse um escravo de muita confiança, trabalhava dentro de casa para o seu senhor. Então ele comprava para ser propriedade sua, mesmo trabalhando ou dentro de casa, ou ao redor da casa, ou trabalhando lá na lavoura, e esse senhor nunca via o seu escravo. Com Jesus foi diferente. Ele é o nosso libertador. Só que tem uma coisa, ele não nos comprou para comercializar. Por outro lado, ele não nos comprou para trabalhar para ele a troco de nada. O que Paulo diz nas suas cartas, dizendo: eu, Paulo, servo, ou em outra tradução, prisioneiro de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: olha, eu sou servo, eu sou escravo de Cristo. Só que tem uma coisa, quando ele me redimiu, quando ele foi lá no mercado das trevas e me comprou, me lavou com a sua graça e com a sua misericórdia, me deu perdão dos meus pecados, ele não me comprou para trabalhar simplesmente para ele.
Ele não me comprou para comercializar a minha vida. Não, pelo contrário, Ele me comprou para me libertar definitivamente. Aí sabe o que Paulo dá a entender? Que ao receber a libertação, irmã Mônica, ele vai embora, mas quando chega lá na frente, ele lembra que um dia foi escravo, que estava algemado, que não tinha esperança, que não tinha um destino objetivo, que não tinha honra, que não tinha privilégio. Aí ele diz assim: alguém comprou a minha liberdade. Aí ele está indo, quando ele começa a pensar nisso, o que ele faz? Ele volta e se curva diante do seu Senhor e diz: eu agora não sou escravo algemado nos ferrolhos, mas sou escravo do amor. Eu estou preso nele pelo amor. Você está aqui obrigado? Quem é que está aqui obrigado? Alguém está aqui obrigado? Você serve a Deus por obrigação? Você é obrigado? Alguém coloca uma coleira, um chicote, alguma coisa para que você venha aqui? Eu estou aqui por minha vontade, por amor. Eu sirvo por amor. Eu sou livre. Eu fui liberto, mas agora, e aí, olha só, quando alguém comprava o escravo e colocava lá na lavoura, o Senhor nunca via o seu escravo, porque ele saía direto da roça e ia direto para a senzala, aonde dormiam os escravos. Os únicos escravos que tinham privilégio é quem trabalhava dentro de casa, mas mesmo assim, tinha que ser no requinte mesmo, muito educado, que qualquer coisa eles poderiam ser, até morto. Mas aí Jesus, como nos comprou, nos deu a liberdade total, pastor Eli, sabe o que ele diz? Olha, hoje eu não vos chamo mais de servos, que é escravo. A partir de hoje, vocês são meus amigos. E amigo fala de intimidade. Quantos aqui são amigos de Jesus? Levante a mão. Mas quando eu olho para este texto, e já são 8:30 e eu vou correr um pouquinho. Quando eu lembro deste texto ungido, se você for para o livro do profeta Isaías, capítulo 42, se não me falha a memória, o próprio Deus disse assim: eis aqui o meu eleito, a quem eu escolhi e ungi. Jesus é o eleito de Deus para efetuar o plano da salvação. E não foi isso que disse o livro, quando ele leu o livro do profeta Isaías, quando ele foi na sinagoga? Ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos, para dar liberdade àqueles que estão presos. Ele é eleito de Deus, foi eleito do Senhor para nos libertar, porque ele foi ungido. Agora, olha o segredo: ele foi eleito por Deus como o Senhor, o nosso Salvador. Agora a igreja é eleita nele. Diz Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, que nós, a igreja, fomos eleitos nele. E aí eu tenho que recorrer à política. Você já viu daquele político que não tem muita popularidade? Que ele está num partido que seja fraco, eu não sei nem se existe mais isso, porque a lei hoje muda tanto, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes tem um político que ele não tem muita popularidade, não tem muito conhecimento, mas aí ele está num partido que um outro político, vamos supor, ele precisa de 50 mil votos, mas ele só tem 10. Mas aí ele está num partido que tem um político que tem muita popularidade, tem muito conhecimento. Aí o que acontece? Aquele político que ele está no partido dele recebe muito voto, e aí aquele que recebeu 10 é eleito. Mas espera aí, ele não precisa de 50, mas ele só teve 10. Mas por que ele foi eleito? Eleito por legenda. Entenderam? Pega aí, Jesus foi eleito, e a legenda dele é tão cheia que ele conseguiu me eleger e eleger você para a salvação. Eu acho que você não entendeu. A legenda dele é tão grande, ele é tão aclamado no céu, ele é tão conhecido no céu, ele é o Senhor da glória. A legenda dele é tão grande
que é o suficiente para te eleger, para te eleger, para me eleger, para eleger a todos nós. Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome de Jesus. Fomos eleitos nele. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele é a máxima expressão de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus escrita. Jesus é a revelação de Deus pessoal. Deus se revelou de duas maneiras. Primeiro, na Bíblia, revelação escrita. Tudo que você quer saber sobre Deus está aqui. É a sua revelação escrita. Escrita aqui está. Jesus é a revelação pessoal. Diz Paulo, diz Hebreus, que ele é a imagem do Deus invisível. João disse assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas se revelou entre nós. Em quem? Na pessoa de Jesus. Jesus não é um ser iluminado. Jesus não é um grande profeta como Maomé. Jesus não é um profeta reencarnado. Jesus não é um homem que tem poder. Não. Jesus é o Filho de Deus. Diz Paulo que toda a plenitude da divindade está sobre ele. Porém, ele explica no livro de Filipenses que ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. E isso também está ligado ao conceito de ungido, porque para ser ungido ele teve que abrir mão da sua glória lá no céu, no seu trono, se despiu da sua glória e se revestiu de natureza humana. Mas mesmo sendo humano, ele tinha o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade. E ele poderia. Eu me lembro que quando Pilatos estava julgando e Jesus estava em silêncio, aí Pilatos disse assim: mas você não diz nada em sua defesa? Você não fala nada? Você sabe que eu posso te condenar, posso te absolver. Aí Jesus disse assim: nenhum poder tu tens sobre mim, se do céu não for te dado. Se eu quiser, eu peço ao Pai agora 12 legiões de anjos. Presta atenção, irmãos. Um anjo só matou 185 mil assírios em fração de segundo. Agora imagina, está acontecendo o julgamento naquela hora. Pilatos olha para ele e diz assim: eu posso te condenar, eu posso te absolver. Jesus diz assim: se eu quiser, eu peço ao Pai e ele destrói tudo aqui agora. Agora veja bem, a distância que existe no céu, no terceiro céu, são milhões e milhões de quilômetros, anos-luz. Mas Deus se revela numa velocidade que em fração de segundo poderia acontecer o extermínio de todo mundo. Por quê? Porque o poder está na mão dele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E vamos para frente. E Jesus respondendo disse-lhe a Pedro: bem-aventurado és tu, feliz. Irmãos, às vezes nós não sabemos o privilégio que nós temos. Nós somos embaixador do rei. Nós estamos em um mundo como forasteiro. Somos embaixadores e estamos tratando das coisas do reino do céu aqui na terra. Mas nós não somos daqui. Olha o que Paulo diz na carta aos Efésios: vocês, igreja, estão assentados nas regiões celestiais. Está vendo o coral sentado aqui? É assim, é como se a igreja estivesse sentada nas regiões celestiais. Irmãos, eu não entendi, eu vou te explicar. Não é que a gente vai para o céu ou está no céu, é que Jesus, pela sua glória, traz o céu para a
igreja, e nós temos os maiores privilégios do que qualquer outro povo na terra. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Ninguém desfruta do privilégio que nós desfrutamos. Ninguém tem os privilégios que nós temos. Vai lá tentar falar com o presidente da república. Vai tentar falar com o governador. Vai tentar falar com o juiz da cidade aqui do interior. Você tem que ter uma agenda. E ainda do mais você tem que estar do lado do advogado. Mas é diferente. Jesus, quando morreu na cruz, deixa eu te explicar. Lá no tabernáculo tinha uma cortina de 10 centímetros de linho retorcido, de 4 cores: azul, vermelho, púrpura e branco. Se você for para o templo, é uma cortina de 20 centímetros de linho retorcido. Precisava de 8 homens para carregar aquela cortina. Ninguém conseguia rasgar, nem se colocasse uma junta de boi, rasgava aquele véu. Aquele véu representa os nossos pecados. Mas quando Jesus estava lá na cruz, diz a Bíblia, que o véu se rasgou de alto a baixo. E aí diz o escritor aos Hebreus: pelo seu sangue nos foi aberto um novo e vivo caminho. O caminho está liberado. Você não precisa marcar audiência. Você não, para você marcar, até para falar com o pastor presidente aqui, você precisa de agendar. Mas com Deus basta você entrar no seu quarto e falar: Pai, eu preciso do teu socorro. Pai, eu estou precisando da tua ajuda. E a Bíblia diz que os teus ouvidos estão inclinados. Levante a sua mão para o céu, porque Ele está aqui para te ouvir. Tu és Pedro. Tu és Simão Barjonas, também conhecido como Pedro. Pois também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira coisa, uma igreja milenar ensina que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Ou seja, a igreja está fundamentada sobre o apostolado ou sobre o papado de Pedro. Ok, tá bom, mas me responde uma coisa: se a igreja realmente estivesse sobre a tutela ou sobre o fundamento que é Pedro, porque o nome que Jesus fala aqui, Pedro, significa Pedro é Petrus, um fragmento de pedra, um grão de areia. Pedro, tal como eu e como você, nós somos pedras vivas. Não é pedra grande não, é uma pedrinha. Diga comigo, uma pedrinha. Somos juntos, a gente forma uma pedra grande, mas sozinho a gente é uma pedrinha insignificante. Imagina se a igreja estivesse fundamentada em Pedro. Quando Jesus foi chamar Pedro, e aí ele não tinha pegado nada durante a noite, ele era pescador. Aí Jesus disse assim: ó, joga a rede para tal lugar. E aí fez uma grande pesca chamada pesca maravilhosa. Ele ficou tão maravilhado. Aí Jesus disse assim: olha Pedro, hoje daqui para frente você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Larga tudo. Pedro largou? Engana quem pensa assim. Quando Jesus morreu e não havia sinais da ressurreição, Pedro desanimou. Sabe o que Pedro fez? Disse assim: eu vou pescar. E além de desviar, desviou os outros também. Quando estava lá Pedro no mar de Tiberíades, pescando, a Bíblia diz que Jesus apareceu na praia. Enquanto eles estavam pescando, Jesus estava lá na praia, com peixe e com pão assado. Já estava pronto. E aí, Jesus disse assim: tem alguma coisa de comer aí? Não, nós pescamos a noite toda e não encontramos nada. Joga a rede pelo outro lado. Quando ele viu o milagre, ele reconheceu que era Jesus, porque Jesus houvera feito o mesmo milagre no passado. Ele pulou na água de vergonha. E aí, ele encontra com Jesus lá na praia. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu me amas?
Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Olhou dentro do olho desse assim: Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Jesus estava falando ali, fazendo ali? Restaurando o apostolado de Pedro. Pedro houvera desviado. Imagina se a igreja estivesse sobre ele, a gente não estaria aqui. Mas quando Jesus fala assim: Pedro, tu és Pedro, tu és Petrus, um fragmento de pedra, você não tem a capacidade de sustentar a igreja, mas sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora deixa eu te contar um segredo. A Bíblia divide a raça humana em 3 grupos diferentes: judeus, gentios e igreja de Deus. Engraçado que Jesus é apresentado como pedra para esses 3 povos. Para os judeus, rocha de escândalo, pedra de tropeço. A Bíblia diz que aquele que tropeçar em Cristo vai se despedaçar, vai se tornar pó. E não foi isso que aconteceu quando Jesus veio? Os judeus o rejeitaram, o desprezaram. O que aconteceu no ano 70? Israel foi quase que dissipado. Até hoje Israel está sofrendo várias guerras, sendo humilhado. Por quê? Porque tropeçou na pedra principal, pedra de tropeço. Mas ele é também pedra para os gentios, pedra da destruição. Lembra da estátua de Daniel? Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, perna de ferro, pés em parte de ferro, em parte de barro. Era a estrutura política do mundo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, os 4 últimos impérios mundiais. Mas você vai ver na visão que Daniel, o rei Nabucodonosor, vê a estátua em pé, e de repente uma pequena pedra, sem esforço de mão humana, bate nos pés da estátua e quebra toda aquela estátua e a leva a pó. Uma pequena pedra. Quando Jesus apresentou no cenário, ninguém dava nada por ele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Herodes olhou para ele e disse assim: é o senhor que é rei, mas o senhor não tem uma espada, o senhor não tem um exército, o senhor não tem armadura. Claro que eu não tenho, mas Herodes desconhecia que ele é o Senhor dos exércitos. Ele não apenas tem o exército do céu, mas eu vou te contar só uma coisa assim simples. Teve uma irmã no Rio de Janeiro, uma senhora que ficou viúva. E aí, pastor Eli, ela era do Nordeste, precisava visitar os parentes lá no Nordeste. Aí chamou o vizinho, que era muito conhecido, e falou: senhor fulano, eu tenho que ir lá no Nordeste visitar minha família, estou sozinho aqui, visitar meus filhos. Você podia ficar aqui e vigiar minha casa para mim? Você abrir a casa, limpar a casa? Tá bom, fulana, pode ir. A mulher viajou, era crente, viajou, ficou lá 4, 5 meses. Aí ela disse assim, ligou para o homem: fulano, eu estou voltando, viu? Arruma alguém para limpar a casa para mim, porque eu estou voltando para o Rio, e já visitei meus parentes, estou voltando. Aí o cara falou assim: eu acho melhor se eu não voltar não. Mas por quê? Por causa disso. Aí a mulher falou assim: está acontecendo algum problema? Quando ela chegou lá, o homem estava morando na casa dela, e uma senhora sozinha não tem como lutar com aquele homem. Mas ela era serva de Deus, e o profeta disse para Josafá: essa guerra você não tem que guerrear, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, vós não tem com que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Aí ela foi para o joelho e falou: Senhor, eu só tenho essa casinha, tem misericórdia de mim, me ajuda, esse homem, eu não tenho como lutar com esse homem, faz alguma coisa. E aí foi orando. Sabe o que Deus fez? O homem levantou, foi lá de manhã cedo lavar o rosto, abriu a torneira, em vez de sair água, saiu formiga. Ele achou estranho, foi no tanque, em vez de sair água, saiu formiga. Foi para o chuveiro, em vez de sair água, saiu formiga. Deus mandou um exército de formiga, formiga no ralo, formiga no chuveiro, formiga por toda parte. Deus é
exércitos, Ele cuida de nós. Mas vamos lá. A igreja está fundamentada em Cristo. Para os judeus, a pedra de tropeço. Ei, procura não tropeçar nele. Para os gentios, a pedra da destruição. E para a igreja, ele é a pedra da esquina. A Bíblia diz que os construtores rejeitaram esta pedra, mas Deus a elegeu como pedra da esquina. Ele está na esquina, Ele é o destaque, Ele é o Deus de toda a glória. Eu não tenho muito tempo, pois também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, pronto, a minha. Esta igreja aqui não é do pastor Fábio, esta igreja aqui não é do fulano, não é do estado, não é do governo. Esta igreja, você é propriedade dele. Levante a sua mão para o céu. Eu acho que você não entendeu. Você foi comprado por ele, você é propriedade dele. É a minha igreja, minha. E aí, fala de propriedade. Ele comprou com bom preço. Ele não comprou com ouro, ele não comprou com prata. Mas você quer ver o valor da igreja? Jesus comprou com seu sangue. Se você for para o livro de Apocalipse capítulo 5, você vai ver assim: louvores e ações de graça sejam dadas ao Cordeiro, que pelo seu sangue comprou tribos, povos, nações e línguas. O sangue de Jesus é tão precioso que ele não tem só a capacidade de comprar 3 escravos, ele compra todo mundo. Ele tem a capacidade, ele é o Senhor de toda a riqueza. Agora você quer saber o valor, realmente, o preço da nossa salvação? Quer ver uma coisa? Eu não vou muito longe, não, eu vou pertinho aqui. A Esté, por exemplo, só tem 3 filhos. Vou fazer o seguinte, só um só, tá? Essa igreja aqui, nós estamos com um problema muito sério, porque se a gente não pagar a dívida, todo mundo aqui vai morrer. E eu queria perguntar à senhora, pode ser o Joabe, a Kelly ou o Judson, qual é o valor que a senhora me dá para um dos 3? Não tem valor? Ô Ricardo, esse menino seu, não tem 1 milhão, eu não tenho esse dinheiro, mas 2 milhões, 3, não tem preço? Não tem preço. A sua salvação não tem preço. Ei, abra o seu coração e dê glória a Deus. Você foi comprado com preço de sangue. Aleluia. A minha propriedade. Quando Paulo fala disso, lá na carta aos Efésios, ele fala de uma propriedade. Aí ele fala do poder de compra. Os antigos na época, eles transportavam as madeiras pelos rios, e aí colocavam um selo na madeira. Ninguém podia mexer naquela madeira. É bem verdade que aquele selo é igual quando você recebe uma carta, por exemplo, um e-mail. Vamos botar a carta para você entender. Tem o selo, está selada, está endereçada a você. Só você pode abrir aquela carta. Aquele selo protege o conteúdo interior daquela carta. Jesus disse, Paulo disse assim, que ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos comprou e nos selou. Ele nos compra com sangue,
mas Ele nos sela com o Espírito Santo. Significa dizer que nós estamos debaixo da proteção dEle. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém fere. Ele é o nosso protetor. Levante a sua mão para o céu. Eu acho que você não está entendendo, mas aonde você vai, você tem a proteção dEle. Se você vai para o trabalho, Ele está te vendo. Se você vai para a casa, Ele está te vendo. Você é protegido por Deus. Minha propriedade. Como propriedade, você está protegido. E aí, eu vou estabelecer a minha igreja. A palavra igreja significa no grego eclésia, que é um povo chamado para fora. Ou seja, do mundo Deus tira um povo, e este povo Ele designa, Ele aclama, Ele decreta como igreja, um povo chamado para fora. Ele não apenas nos chama para fora, Ele nos chama para um propósito. Mas vamos ficar primeiro nos chamou para fora. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos nesse mundo, mas não compactuamos com as coisas que o mundo faz. Nós somos dele, fomos chamados para fora. E aí, eu preciso recorrer ao livro do profeta Jeremias. Quando Deus chamou o profeta Jeremias para o ministério profético, Ele disse assim: Jeremias, você vai ser profeta. Aí Jeremias disse assim: eu, Senhor. Deus estava chamando ele. Aí disse assim: eu não, Senhor, eu sou uma criança. Aí Deus vai assim: Jeremias, antes que tu nascesse eu te conheci, eu te chamei e te dei como profeta no meio da minha nação. Ei, antes dele nos chamar, ele já conhecia a nossa vida por inteiro. Você pode até estar questionando: eu sou muito falho, eu sou fraco. Você pensa que Deus não sabia das suas fraquezas, das minhas fraquezas? Ele conhecia todas as minhas fraquezas, mas as promessas de Deus não estão baseadas na nossa fidelidade, não. As promessas de Deus estão baseadas na fidelidade de Deus. Porque se dependesse, missionária Adriana, da minha fidelidade, eu seria consumido. Mas eu fui chamado, não por causa da minha pessoa, mas por causa da soberania dele. Ele nos chamou para fora. E aí, eu vou estabelecer a minha igreja. E quem é a igreja? A noiva de Cristo. Coluna e firmeza da verdade. Nação eleita. Sacerdócio real. Mas muito mais do que isso. A igreja é tão gloriosa que quando você vai para as páginas do Antigo Testamento, tem lá Davi, Moisés, Arão, Daniel, Salomão, juntando essa gentarada tudo, esses profetas todos, eles viram a igreja lá no Antigo Testamento, eles profetizaram sobre a igreja. No livro de Cantares, por exemplo, está assim: quem é esta que sobe do deserto encostada ao seu amado? É uma pergunta. Era a igreja, mas eles não sabiam definir que era a igreja. Eles não tiveram conhecimento de quem de fato é a igreja. E aí
Tem uma declaração no livro de Cantares dizendo assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, formosa como a lua, tremendamente arregimentada como um exército de bandeira? Primeiro, como a alva do dia, está falando da estrela da manhã. Você sabia que o mundo está em desespero? Você vai lá fora. Essa semana eu falei com alguém, irmãos. Eu fui pela manhã na padaria comprar pão, claro, né? E aí, mas eu poderia comprar outra coisa também, né? Mas eu fui lá comprar o pão. Estou vendo uma menina, pensa num esqueleto, tomada pelo crack, uma jovem, seca, definhando. Estava lá de frente, não de um espelho, mas no vidro de um blindex da loja. Parecia que ela estava se vendo no espelho, mas pelo que eu interpretei, ela estava se achando bonita, mas estava toda seca, toda acabada. Olha para mim aqui, meus irmãos. O mundo está em trevas, está indo de mal a pior, mas a igreja, como a estrela da alva, está trazendo esperança. Tem uma mensagem de esperança, porque ela é a noiva do Cordeiro. Mas ela é também como o sol radiante. Ela brilha na sua força. Mas ela também é como a lua. A lua não tem luz própria. O brilho da igreja advém da presença do Filho de Deus. E você sabia? A senhora sabe muito mais do que eu. A lua, ela é um astro que você vê principalmente à noite. A gente vê de dia, mas principalmente à noite. Mas a sua luminosidade é à noite. Significa dizer, irmã Georgette, com todo o respeito, que a senhora sabe mais do que eu, mas a lua, enquanto o mundo está na treva, de noite, na escuridão natural, está a lua brilhando. Enquanto o mundo está se aprofundando nas drogas, se aprofundando na escravidão do pecado, a igreja está brilhando. A igreja está brilhando. Levante a sua mão para cima. A igreja está brilhando. A igreja está brilhando. A igreja está brilhando. Mas ela também é como um exército de bandeira. Bandeira fala de vitória. Bandeira fala de vitória. Quando um exército ganhava a batalha, a primeira coisa que ele fazia, ele ia no território do inimigo e hasteava a sua bandeira. A igreja é um exército que jamais perde a guerra. Por isso eu quero te dizer, a igreja não vai perder, porque quem está na frente é o eleito do Senhor. E aí eu preciso voltar de novo lá no eleito, irmã Deriana, para me encerrar, pastor, porque me dá a ideia de líder, me dá a ideia de governante, mas também me dá a ideia de capitão. Quem é o capitão desta igreja? Jesus de Nazaré. Ele é o capitão da nossa salvação. Você que entrou aqui hoje, eu quero te dizer uma coisa: a igreja foi chamada para fora, para assentar nas regiões celestiais, desfrutar dos segredos de Deus. Por outro lado, ela foi chamada para viver propósito. Eu quero te dizer, você que chegou aqui esta noite, que não tem Jesus. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem propósito com você, propósito com a sua família. Abra sua mente, abre o seu coração e deixa a luz do Evangelho brilhar na sua vida, e você será resgatado para sempre. Saiba de uma coisa: o mundo e toda a esfera do mal vai lutar contra a igreja, mas a palavra de Deus está clara e nítida: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não perde, ela nasceu para vencer e vencer para sempre. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada família aqui representada e que todos digam amém.